Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a todos a vossa presença, aqui no auditório para esta apresentação dos candidatos aos órgãos autárquicos do Partido Chega, isto é um momento histórico para o Partido Chega no cartaz. É a primeira vez que nós vamos concorrer a todos os órgãos autárquicos no cartaz, sinal de crescimento do partido, sinal que o partido aqui no cartaz tem estado a evoluir muito. O que nós vamos fazer aqui hoje vai ser a apresentação de cada candidato com algumas das suas propostas, mas para que vocês possam passar a conhecer-os, quero agradecer não só a vossa presença, mas a presença aqui do nosso vice-presidente da Direção Nacional, Dr. Pedro Frazão, que muito nos dá a honra de estar aqui presente. Quero agradecer a presença também dos nossos compatriotas de outras concelhias daqui da nossa região, do Pedro Pinto, da Comissão Nacional Autárquica, também agradecer a presença, no fundo todos vós, os órgãos de comunicação social que estão aqui presentes também, obrigado por terem vindo, e aquilo que eu vou passar a fazer é, vou dar a palavra a todos os candidatos, um por um. Depois também vou dar a palavra aqui aos nossos representantes do partido, a nível máximo do partido, para que eles possam também dirigir-vos algumas palavras. Eu próprio vou fazer a minha apresentação e vou-vos dirigir aqui algumas palavras. Não vou ser o primeiro. Portanto, sou o coordenador autárquico daqui do Conselho do Cartaz, mas tenho uma breve apresentação depois também para vou-vos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, sem mais demoras, primeiro, antes de tudo, muito obrigado por estarem cá, muito obrigado pela vossa participação. Não. Será o primeiro? Ora, não, primeiro. Não, és por isso primeiro. Portanto, vamos começar pela nossa candidata à Câmara Municipal do Cartaz, a professora Luísa Ariosa, a qual eu desejo Boa tarde a todos. Obrigada, deputado Pedro Frazão, meu amigo, mentor que me ensinou imenso sobre agricultura e que está aqui certamente a representar o Partido Chega. Agradeço também à Comunicação Social e a todos os outros que estão aqui. Esta candidatura é uma candidatura que vem romper com os partidos do sistema, por isso é uma candidatura disruptiva, porque na verdade o que nós queremos é entrar no rumo à Quarta República e por isso temos que começar pelas autarquias. Temos quatro linhas neste programa e são a segurança, são o controle da imigração, são o desenvolvimento económico e é o contacto e a ligação entre os eleitores e os eleitos. Achamos que no século XXI é impossível haver uma governação sem que se ouçam os cidadãos. Vamos dar algumas notas e no Conselho sobre a Segurança, e falamos ali num Conselho Seguro, temos a videovigilância como uma estratégia, porque durante 4 anos a Assembleia Municipal aqui no Cartaz fez a proposta de haver videovigilância e o Executivo e os outros partidos chumbaram sempre, dizendo sempre que não era preciso porque o Cartaz era seguro. Como vimos, o Cartaz, ou nós tomamos conta do Cartaz ou deixamos de ter o Cartaz. Por isso, eles neste momento acederam, disseram que sim senhor e nós gostamos, ficámos contentes, porque reconheceram que o Chega sempre teve razão e vai continuar sempre a ter. Depois temos aqui o controle da imigração. A imigração tem crescido exponencialmente aqui no Cartaz. Neste momento, no primeiro ciclo, há 4 turmas só de imigrantes e todos eles são de escalão 1. Escalão A. Se há um escalão A, é porque são todos pobres. Na verdade, temos milhões de pessoas pobres e cada vez vamos ter mais. Este controle da imigração tem que ser feito de uma maneira em que haja
uma assertividade muito grande e um controle muito grande nos atestados de residência, e para isso as juntas de freguesia estão aí. É para fazer esse controle, para que não haja burlas. E da mesma maneira que não haja burlas no atestado de residência, também o comércio local. Temos que saber bem quem é que lá está e se é verdade. Porque neste momento já se diz que há lojas com carros com 30 imigrantes lá embaixo. Por isso este controle tem que ser feito de uma maneira muito rigorosa. Se não for, estamos exatamente como há 4 anos atrás, que é portas escancaradas. Outra proposta que nós temos aqui para o Conselho Seguro e na linha da segurança são hotspots de internet grátis e esta tecnologia ao serviço da segurança e conectividade dos cidadãos. Mobilidade para todos. O que é isto? A mobilidade foi das sugestões que mais os municípios deram ao Chega. Porquê? Porque não há transporte público das freguesias para o Cartaz. E quando a escola acaba, os horários ainda são reduzidos. Por isso nós temos que pensar muito a sério na mobilidade e nós entendemos que não há um transporte público coletivo que dê lucro ou que seja viável para as freguesias. Por isso, o município tem que arranjar estratégias inovadoras para que as pessoas tenham direito a vir à cidade. A ligação da estação de Santana, a mesma coisa, não há ligação, não há passeios, as bermas estão cheias de lixo e de ervas e por isso também vai ser uma nossa prioridade nesta mobilidade, os passeios e a limpeza das bermas. Garantir acessibilidade e mobilidade em todo o concelho. Temos uma população idosa com uma proporção de 184 idosos para cada 100 jovens. E, neste momento, com este afluxo, com estas portas abertas da imigração, não existem dados se realmente a nossa população jovem mudou. Só que o Chega quer bebés e quer população portuguesa. É isso que nós queremos portugueses aqui. Não queremos que haja uma verdadeira substituição populacional, nem que haja uma invasão de outros países. Nós queremos manter a nossa identidade. No cartaz moderno, o que é que nós vamos aqui nesta linha? Tem que haver uma limpeza frequente. Não podemos só limpar antes das eleições. Temos que fazer uma limpeza frequente e sistemática. Requalificação das estradas dos passeios das bermas, já tinha falado, na mobilidade. Temos também, tem de haver melhor iluminação. Temos conversado com uma série de municípios que nos dizem que quando a hora mudar, eles vão ter medo de ir para casa se não for com carro. Isto é uma coisa muito séria, é começarmos a ter medo aqui. Eu tive os meus filhos todos aqui a ir para a escola e todos iam para a escola sozinhos. Perguntamos quem são os pais que deixam hoje em dia um filho ir sozinho para a escola. Qual é a razão? Deixo esta pergunta em aberto, certo? Mais espaços verdes, porque as pessoas na verdade também nos pediram mais espaços verdes. Há poucos espaços verdes, nomeadamente nas freguesias. O Cartaz não é só a cidade do Cartaz, também tem de se olhar para as freguesias e o Chega vai fazer um desenvolvimento sustentável equiparado em todas as freguesias. As freguesias são todas diferentes, têm características diferentes e por isso necessidades diferentes, mas nós vamos fazer com que esse desenvolvimento seja sustentável e seja um desenvolvimento igualitário para todos, que ninguém se sinta inferior a outro, por ser desta ou da outra freguesia. Miguel, não sei como é que se passa, desculpa. Em relação às infraestruturas, vocês acreditam que estamos no século XXI e ainda há freguesias que não têm saneamento básico? Isto é completamente inconcebível. Durante 4 anos não conseguiram abranger todo o concelho com infraestruturas. Se falarmos em desenvolvimento tecnológico, pois somos um concelho que está muito próximo de Lisboa e tem 3 estações da CP dentro do concelho. E isto torna-nos muito apetecível se nós
trabalharmos para isso, teremos que ter cuidado e não incorrermos nos mesmos erros de outras cidades que também abriram as portas e que neste momento é impossível viver-se lá. Toda a gente sabe as cidades a que estamos a referir e por isso temos que fazer uma gestão muito criteriosa para que haja qualidade de vida para quem vive e também para quem nos visita. E para isso, só há isso se houver riqueza e se houver dinheiro. Se não houver dinheiro, não se podem fazer flores, não há flores se não houver dinheiro. Por isso, vamos apostar num desenvolvimento económico muito forte. Temos 2 zonas económicas, o Casal Branco e Valley Park, que durante estes 4 anos não abriram uma única empresa. Nós vamos dar volta a isso, porque tem de haver não só mais emprego, mas emprego de qualidade. E por isso mesmo também iremos fazer um polo tecnológico que será incubadora de novas empresas, porque nós queremos que aqui haja emprego de qualidade e que os nossos jovens não saiam e que fiquem dentro do nosso concelho. Depois, na última direção que nós queremos para esta visão estratégica do concelho, para um desenvolvimento estratégico do concelho, é realmente dar voz aos cidadãos. Durante também os 4 anos, nós na Assembleia Municipal propusemos o Conselho Municipal Sénior e sempre foi negado. Nós neste momento iremos fazer um Conselho de Cidadãos. Eu sei que é uma novidade, eu sei que é arriscar, mas é confiar nos municípios. E não há ninguém que consiga governar hoje em dia se não confiar em quem o elege. Por isso nós vamos apostar neste Conselho de Cidadãos. E sabemos que não vai ser fácil, mas achamos que vale a pena lutar porque as pessoas têm direito a dar a sua opinião e o Cartaz nós aqui no Cartaz dissemos bem que o Chega é a voz do Cartaz. Em relação, vou outra vez pedir o regresso do provedor do município, que também nos foi negado em Assembleia Municipal, e vamos reduzir impostos, sim, vamos reduzir impostos. Podem ter a certeza que nós vamos reduzir impostos. Nós temos uma dívida de já 46 milhões de euros, herdados pelo Partido Socialista, e somos intervencionados pelo FAM. Mas nós sabemos bem que há conversações a fazer e só não consegue quem não trabalhar para isso, e nós vamos trabalhar para a redução de impostos. Revitalizar a capital do vinho, e quando queremos revitalizar a capital do vinho, não pode ser só fracionado, tem de ser toda uma estratégia global, em que vá meter o enoturismo, a nossa gastronomia, o nosso turismo rural. E outro aspecto, não sei se há aqui mais algum, Miguel, não há? Não. Que é a questão da cultura. Para nós a cultura é muito importante e cultura para nós não é só espetáculo. O espetáculo é o culminar de toda uma política cultural e vamos começar desde os mais novos até ao espetáculo. Por isso essa cultura será englobada na questão da educação, ou que nós não chamamos educação, mas chamamos ensino, porque para o Chega a escola ensina e a família educa. Agora seria eu fazer a minha parte da minha apresentação como candidato à Assembleia Municipal do Cartaz. Portanto, nesta valência vou-vos falar um pouco também sobre aquilo que são os objetivos da Assembleia Municipal, aquilo que também nós já fizemos no passado e que também deve ser referência para nós. Portanto, nós na Assembleia Municipal do Cartaz, ao longo de 4 anos, lutamos pela implementação do sistema de videovigilância no Cartaz. Fomos nós que fizemos essa proposta, fomos nós que tentamos fazer com que isso fosse uma realidade no Cartaz e felizmente hoje já temos um protocolo assinado entre a Câmara Municipal do Cartaz e a Polícia de Segurança Pública. O objetivo desta medida é principalmente as câmaras terem uma ação dissuasora de crimes, das pessoas poderem cometer crimes, também dar mais valências às nossas forças de segurança, ou seja, nós sabemos que as nossas forças de segurança não podem ter mais meios humanos,
estão limitadas no número de meios humanos que têm, não conseguem estar em todo lado. Nós temos que ter elementos das forças de segurança disponíveis para quando ocorrem situações e que eles possam ocorrer a essas mesmas situações, ou seja, que não estejam só na parte da vigilância, mas sim a socorrer as pessoas quando elas realmente precisam. Portanto, isto foi uma grande vitória nossa, do Partido Chega no Cartaz, que nós conseguimos ao longo destes 4 anos, mas há muitas mais que nós pretendemos conseguir. Quando se fala no cartaz e dizem que não há questões de insegurança, que a insegurança no cartaz são casos pontuais, é lógico que todas estas situações são casos pontuais. Um roubo hoje em dia aqui, um roubo hoje em dia ali, um assalto hoje em dia aqui, um assalto hoje em dia ali, uma agressão hoje em dia aqui, uma agressão hoje em dia ali, um homicídio, infelizmente, hoje em dia aqui, e esperamos que amanhã não há hoje ou outro, no outro dia. Portanto, faz parte da nossa obrigação proteger as pessoas, faz parte da nossa obrigação lutarmos pela proteção e pela segurança das pessoas. A única situação que eu conheço onde os crimes são recorrentes e não são pontuais é quando o país está em guerra. Aí é que os crimes passam-se todos os dias, acontecem todos os dias e são recorrentes, mas nós não estamos numa situação de guerra, mas não é por isso que nós não temos problemas de insegurança. E devemos estar atentos a eles. Portanto, quando dizem que é só pontual, é pontual uma vez, é pontual 2, é pontual 3 e tem sido pontuais várias vezes demais no cartaz e nós temos que acabar com isso. Também dizer-vos que, como a Luísa já referiu, a nossa luta não foi só pela questão da segurança. A nossa luta ao longo destes 4 anos na Assembleia Municipal foi pelos mais jovens, pelos mais idosos. Propusemos o Conselho Municipal Sénior, foi desrecusado. Propusemos que todos os partidos fossem respeitados na Assembleia Municipal e foi recusado. Incrível, não? Como é que nós propomos que todos os partidos, sem mencionar nenhum, que todos sejam respeitados e as outras forças políticas votam contra isso? Quem é que afinal está contra a democracia? Somos nós? Não me parece, a mim não me parece. Mas nós não vamos deixar de lutar pelos séniores. O cartaz tem uma situação demográfica onde cada vez temos uma população mais envelhecida. Precisamos de políticas que fomentem, ajudem as famílias, ajudem os mais novos. O Conselho Municipal da Juventude, onde eu faço parte, é um órgão consultivo que existe no cartaz, onde os jovens debatem montes de ideias e há representação de jovens de todo o Conselho, mas elas depois não são ouvidas. Elas depois não passam daquele Conselho, não são tomadas em contas na Assembleia Municipal e nós queremos mudar isso. E queremos mudar isso com uma série de propostas, como por exemplo, mais participação do lado dos munícipes. Os munícipes na Assembleia Municipal têm um período, não sei se vocês sabem, mas existe um período onde todas as pessoas podem participar, que é o período antes da ordem do dia, onde as pessoas podem colocar as suas questões na Assembleia Municipal e expor os seus próprios problemas na Assembleia Municipal. Mas muitas vezes cria-se a Assembleia Municipal em horários que as pessoas não podem participar. Cria-se a Assembleia Municipal de forma em que limita a participação dessas pessoas. E nós queremos mudar isso. Nós queremos que as pessoas passem a ter um outro tipo de participação, que possam participar de uma forma digital. Estamos no século XXI, há várias formas de nós conseguirmos fazer isso, das pessoas poder expor os seus problemas. Imaginem que uma pessoa tem um problema de mobilidade, imaginem que a pessoa tem um filho ao seu cargo, tem um idoso ao seu cargo e quer expor o seu problema. Porque é que elas não podem expor os seus problemas na Assembleia Municipais? São obrigadas a estar lá presentes. Nós podemos mudar isso, podemos criar regras para mudar isso. Também a Assembleia Municipal ter uma participação mais ativa no terreno. Porque é que nós só temos que estar presentes na Assembleia Municipal no Salão Nobre e não saímos de lá? E não há... Sabem quantas vezes é que a Assembleia Municipal se deslocou uma empresa nos últimos 4 anos? Quantas vezes a Assembleia Municipal do Cartaz se deslocou a um centro de saúde, se deslocou aos bombeiros, se deslocou a uma instituição de solidariedade? Zero. Não foi uma única vez a lado nenhum. Não teve uma única vez o contacto com os cidadãos. E nós queremos mudar isso. Queremos também criar grupos de trabalho. Quantos grupos de trabalho que está previsto no regimento da Assembleia Municipal foram criados nos últimos 4 anos? Zero. Não foi criado um único grupo de trabalho na Assembleia Municipal do Cartaz.
As pessoas limitam-se a estar lá e a cumprir horário. Temos que acabar com isso. Temos que tornar este órgão, que é decisivo no Conselho do Cartaz, temos que tornar este órgão mais proativo. Temos que tornar este órgão mais influente na vida das pessoas. Porque ele, na realidade, a gente não está ali só para aprovar orçamentos, só porque sim. Estamos ali para decidir a vida das pessoas, a qualidade da vida das pessoas. E temos que alterar isso. Para isso, queremos fazer várias alterações no regulamento da Assembleia Municipal. A participação de cada partido político. Neste momento está restrita à participação dos restantes partidos políticos, ao contrário de outros concelhos no país, em várias comissões. Quer dizer que as comissões municipais estão limitadas àquilo que é decidido pelo partido do Executivo. E nós não queremos só a nossa participação, mas queremos a participação de todos os partidos. Todos os partidos. Não queremos só que sejamos só nós que lá estejamos. Queremos que todos os partidos, porque acreditamos que na diversidade de opiniões é que se conquistam melhores resultados, é que se conquistam melhores opiniões. E é bom ouvirmos todos. É bom termos a opinião de todos. Lá está a questão das comissões municipais. A criação do Conselho Municipal Sénior para dar essa força a todas. Foi prometido pelo ex-presidente da Assembleia Municipal, que iria lá colocar um relógio na Assembleia Municipal para controlar tempos. A única coisa que ele controlou foi as perguntas que o Partido Chega fazia, onde chegou a limitar que o Partido Chega só podia fazer 3 perguntas, porque fazíamos perguntas mais. Somos um órgão fiscalizador. A Assembleia Municipal existe para fiscalizar as ações do Executivo. E como órgão fiscalizador temos que perguntar, temos que questionar. Temos que saber, não só para o nosso interesse, mas para o interesse da população. Não só a população que nos representa, mas toda a população. E temos que lutar por todas essas mais-valências. Porquê? Porque nós não vamos desistir. Nós, aqui no Partido Chega, aqui nesta sala, ninguém desiste. Aqui ninguém baixa os braços. Aqui, entre estas e outras propostas que nós temos, nós não vamos desistir de lutar pelo cartaz. Nós não vamos desistir por estas e outras propostas, não vamos desistir de lutar pela população do cartaz. Nós, entre estas e outras propostas, não vamos desistir por dar uma voz à população do cartaz. Nós, por estas e outras propostas, não vamos desistir de ser a voz da população do cartaz. Viva o cartaz, viva o Partido Chega. Sim, espera aí, deixa-me só chamar agora para fazer a apresentação. Quero chamar o candidato à Junta de Freguesia de Pontebel, o Bernardo Costa. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença do nosso vice-presidente Pedro Frazão. Muito obrigado por estar aqui. Presidente da Comissão Autárquica, Dr. Pedro Filho, a todos os simpatizantes, militantes, família e amigos. A minha candidatura à Junta de Freguesia de Pontebel surge assente em valores que considero essenciais, tanto a nível pessoal como defendidos pelo partido que represento. Não me querendo prolongar sobre todas as propostas que defendo para a Freguesia de Pontebel, posso-vos garantir que a transparência, o controle de contas públicas e a luta por todos os serviços básicos para a população de Pontebel é algo que irei lutar e irei ter sempre presente enquanto for Presidente da Junta de Freguesia. Estes princípios e estes valores que defendo irão tornar Pontebel uma freguesia mais justa, mais transparente e mais perto da população que nela habita, algo que tem vindo a ser esquecido pelos últimos executivos à frente da Junta de Freguesia. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. Viva Pontebel, viva o cartaz e viva o Chega! Quero então agora chamar o nosso próximo candidato da Ereira e Lapa, o Dário Silva.
Ora, muito boa tarde a todos. Eu vou-me apenas apresentar. Eu sou Dário Correia e sou candidato à presidência da União de Freguesias da Ilha da Lapa. Vivo aqui há alguns anos e conheço bem a realidade da nossa terra. A única coisa que eu quero é mostrar trabalho, dar trabalho e ter uma junta próxima, transparente e dedicada às pessoas. Vamos dar uma nova energia à nossa freguesia e muito obrigado. Obrigado, Dário. Agora, de seguida, quero chamar para aqui ao palco o nosso candidato a Val da Pedra, Luís Inácio. Bem, boa tarde a todos. Eu trouxe aqui algumas páginas. Vocês foram todos muito rápidos. Com certeza. Portanto, boa tarde novamente. Sou o Luís Inácio, candidato do Chega à Junta de Freguesia de Val da Pedra. Tenho 41 anos, sou casado, pai de 2 filhas. Nos tempos livres gosto de caça, pesca e tiro desportivo. Sou engenheiro informático, especializado em software e estou a concluir um mestrado em inteligência artificial e tenho outras 2 pós-graduações. Trabalho no Departamento de Informática do Sporting Clube de Portugal como gestor técnico. E estou registado na DGEG como técnico responsável de instalações elétricas. Sou de Oeiras, mas não posso votar em si, mas escolhi Val da Pedra pela serenidade e pelo espírito de comunidade. Servi 7 anos no Exército Português em Infantaria e Serviço de Material, onde aprendi disciplina, método e sentido de missão. Deixo aqui uma pequena nota pessoal. Em 2011 estava no mestrado em Direito e Segurança e conheci o Dr. André Ventura por intermédio do professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Na altura, portanto, foi o meu orientador e o que me marcou foi a maneira como esteve sempre presente, exigente quando necessário e disponível na altura certa. Vi alguém que cumpria a palavra e arregaçava as mangas, e é dessa experiência que nasce a minha lealdade ao André, porque é uma pessoa com caráter e com gestos concretos. Candidato-me como sou, com competência e espírito de sacrifício, quero uma junta mais próxima, previsível e justa, com metas públicas, serviços digitais simples, atendimento descomplicado e cuidado constante com o espaço público. Quero também trazer os negócios locais para o centro da ação. Há falta de promoção e de proximidade e vamos corrigi-lo com medidas consistentes. Em Val da Pedra existem construções sem licenciamento. Sem prometer o que não depende da Junta, comprometo-me a informar, orientar e articular com a Câmara Municipal para facilitar estas mesmas regularizações. Em paralelo, vamos simplificar os procedimentos urbanísticos ao nosso alcance para acelerar novos empreendimentos onde as pessoas possam construir o seu lar, trazendo mais vida, movimento e negócio para a freguesia. Agora, concretamente, no plano prático, lançaremos um balcão digital onde qualquer morador pode tratar de declarações, requerimentos, pagamentos, acompanhar processos e deixar sugestões, incluindo um diretório de negócios para dar maior visibilidade às empresas locais. Manteremos atendimento presencial exigente e instalaremos hotspots Wi-Fi em ponto-chave. Faremos consultas públicas simples quando fizer sentido para que as decisões reflitam as necessidades reais da população e do tecido económico. Na mobilidade, asseguraremos transporte por marcação para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, focado em consultas e serviços essenciais, e avançaremos com a requalificação faseada de estradas e passeios, começando pelos troços mais críticos. Em articulação com a Câmara Municipal e a Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo, defenderemos junto da CP um ajuste no passe que melhora a ligação da Azambuja com Val da Pedra. Na segurança e reabilitação, reforçaremos a iluminação pública, onde faltam pontos de luz e instalaremos videovigilância em locais críticos, sempre com coordenação com as autoridades. Lançaremos um programa anti-burlas e um programa de pânico para idosos, com resposta articulada.
O bairro dos Pescadores terá um plano específico de reabilitação e apoio técnico, a par de um calendário público de limpeza de passeios, bermas e valas. Levaremos a debate com votação a priorização da construção e correção de passeios. Nas compras da Junta, daremos, dentro da lei, preferência a fornecedores da freguesia e criaremos o selo negócio local, para distinguir quem participa na vida comunitária e ambiental. Esta já é a última página, prometo. Queremos também o Val da Pedra mais verde, plantaremos árvores em percursos pedonais e zonas de convívio, instalaremos painéis fotovoltaicos em edifícios públicos e criaremos sombreamento com produção solar nos parques de estacionamento, aproveitando essa energia para carregamento de viaturas elétricas e, quando viável, a injeção do excedente à rede. No bem-estar animal, trabalharemos com clínicas, veterinários e associações locais na esterilização, vacinação e adoção responsável. Na agricultura, apoiaremos o minifúndio com aconselhamento e equipamentos comunitários a custos reduzidos, dando um impulso à horticultura, viticultura e ao enoturismo de proximidade. No associativismo, teremos instituições ativas com regras de apoio claras e iguais para todos. Para dar vida às ruas, recuperaremos o mercado mensal de produtores e um programa anual de eventos, música ao vivo, bailes populares, corridas de carrinhos, entre outros, e a cada evento da Junta haverá espaço reservado e gratuito para bancas do comércio local, assim como prestadores de serviços para vender, angariar clientes e ganharem visibilidade. No desporto, reabriremos, isto é muito importante, é uma das nossas bandeiras principais, é reabrir o campo da bola, com o calendário regular e o regresso do futebol nas várias camadas, promovendo também o chinquilho, damas, cartas e walking futebol para os séniores. Ao nível de educação e inclusão digital, criaremos uma sala multimédia para eventos e aulas remotas, uma escola sénior de informática, um espaço de trabalho partilhado e um gabinete de apoio a candidaturas a fundos e programas públicos. Usaremos votação para escolhas do dia-a-dia como prioridades de passeios e horários de eventos. Peço que me avaliem pelos resultados, pelo que se vê, pelo que mede e pelo que fica. Em troca, comprometo-me com um trabalho sério, a responsabilidade de cada euro gasto e muito obrigado pela vossa atenção. Bem, o Luís tinha-me pedido 8 minutos, eu já estava à espera que isso já seria algo assim. Agora, apresentando o nosso candidato a falada, Manuel da Câmara, uma salva de palmas. Muito obrigado a todos. Não estou muito habituado aqui a falar frente aos microfones, mais a cantar. E foi um gosto sempre para mim poder ser o cantor de serviço do Partido Chega. Desde o primeiro dia, eu disse à doutora Manela Estevo, podem contar comigo, sempre quiserem. Pronto, candidato-me é um orgulho poder-me candidatar pelo único partido decente desde a abrilada de 74. É o Partido Chega. É o Partido Chega, ganha ou não ganha, está cá para fiscalizar. E isso tem sido o que seria se não fosse o Chega com esta entrada de imigrantes por aí dentro. Se não é o Chega... Portanto, estamos cá, ganho ou não ganho, estou cá para fiscalizar e é isso que me proponho. A grande proposta que eu tenho para Valada, que é a pérola do Ribatejo, Valada é uma coisa inagualável, é a reparação dos diques. No dia em que houver uma cheia grande, nós ficamos todos debaixo de água. E há 20 anos que não há uma reparação em diques. Portanto, é a minha grande proposta, vou estar ali para ajudar, se ganhar, ótimo. Se não ganhar, vou estar ali para fiscalizar e para ajudar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao setor. Ora, agora queria chamar aqui ao palco o nosso candidato à União de Freguesias do Cartaz Chival da Pinta, Sérgio Duque. Uma salva de palmas. Ora, boa tarde.
Eu, tal como o Luís Inácio, também trouxe umas folhetas. Foram escritas assim à pressa, mas pronto. É uma coisa mais formal, porque foi assim que eu fui formado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Deputado Pedro Frazão, Excelentíssimo Sr. Vice da Mesa Nacional Pedro Pinto, Excelentíssimo Sr. Candidato à Assembleia Municipal do Cartaz, Miguel Ribeiro, Excelentíssima Sra. Candidata à Freguesia da Câmara Municipal do Cartaz, Professora Luísa Ariosa, prezados cabeças de listas às freguesias do Conselho e suas equipas. É importante referir, sozinho não se consegue fazer nada. Senhoras e senhores militantes e simpatizantes do Partido Chega, caríssimos órgãos de comunicação social presentes. Tenho uma voz grande. Vou passar-me a apresentar, até que o meu nome é certo tudo, tenho 53 anos, sou cabeça de lista, como já referi, à União de Freguesias. Exerço como profissão ser bombeiro sapador, com a categoria subchefe principal no prestigiado Corpo de Bombeiros Municipais do Cartaz. Exerço essa atividade entre os períodos de bombeiro voluntário, bombeiro municipal e bombeiro sapador há 39 anos. É uma vida dedicada à causa. Devido à minha situação profissional, sou um conhecedor profundo do Conselho do Cartaz, porque lido diariamente com a população, com os seus problemas e com as suas mágoas. Foi com imensa honra que aceitei o convite da amiga professora Luísa Ariosa, conheci como docente na Escola Secundária do Cartaz há cerca de 37 anos. Sim, professor, o tempo passa. E já agora queria deixar um abraço ao meu querido professor Zé Ariosa e dos velhos tempos que passámos na Serra da Estrela, só a gente é que sabe. Para ser cabeça de lista à União de Cartaz de Val da Pinta, localidade com a qual me identifico, por ser um local de minha formação como homem, e Val da Pinta por ser a terrinha do meu querido pai. Aceitei o desafio porque acredito que podemos fazer a diferença no Conselho, com novas ideias, novos projetos, como o nosso slogan diz, somos a voz do Cartaz. Os nossos, eu digo os nossos, eu e a minha equipa, posso referir que eu gosto de trabalhar em equipa, que faz parte de mim e faz parte da minha profissão. Os nossos pontos fortes de atuação serão sempre focados na proximidade com a população, baseada na tolerância e interajuda. Cada vez mais temos que olhar para o nosso vizinho como um amigo e não como um estranho ou um adversário. As desavenças entre os vizinhos são conhecidas, também levam à insegurança. Apoiar a agricultura, sou um homem da agricultura, apoiar a agricultura de sustentabilidade e os pequenos agricultores. Incentivá-los a praticar uma agricultura mais ecológica, com a ajuda de profissionais da área, alguns aqui do Conselho e bastante conhecidos, e alguns certificados em agricultura biológica. Realização mensal de pequenos mercados de venda de produtos agrícolas, cultivados por esses mesmos agricultores, como já acontece em muitas localidades do nosso país. Um exemplo prático, onde é que eu passei férias, é a Armação de Pedro. Apoiar as associações que no processo do desporto jovem, em várias modalidades, com igualdade de acesso para todas as famílias. Não é quem tem dinheiro pratica o desporto, quem não tem dinheiro entretém-se a fazer outras coisas. Portanto, temos que apoiar os nossos jovens e entretê-los, entre aspas, a fazer coisas positivas. O desporto, eu também fui atleta na Praça agora, mas já fui, e fui árbitro de futebol, portanto, sei muito bem do que estou a falar. O Conselho do Cartaz é uma fábrica de campeões. Tivemos representações nos Jogos Olímpicos na modalidade de tiro com arco, tivemos 2 vezes representações
nos Jogos Paralímpicos na modalidade de atletismo. Somos uma referência a nível de ciclismo, natação, triatlo. Está aqui o professor Luís Aliosa e a Graciete, que sabem muito bem, e o professor sabe muito bem do que eu faço. E não podemos ter medo de dizer que somos bons no que fazemos. Somos mesmo bons. Quanto ao património, a freguesia para a qual eu me candidato tem um significado muito importante na história de Portugal. Valorizar o nosso património histórico e nunca esquecermos do Poço de São Bartolomeu. Quem conhece sabe o que é para Portugal. E que é situado em Valda, onde Dom Afonso Henriques saciou a sua sede. Este acontecimento marcou de forma profunda a história de Portugal. Foi os mouros, vão lá para o outro lado, embora agora estejamos a ser invadidos novamente. Reorganizar os transportes públicos entre as duas localidades, visto que somos uma união de freguesias. Não entendo como sendo uma união de freguesias, os transportes públicos das duas freguesias não terem os mesmos direitos. Por exemplo, temos o transporte urbano do Cartaz, que é o designado TUC, faz o Cartaz, mas não faz Val da Pinta. Se somos uma união para uma coisa, temos de ser uma união para outra. Duas localidades, um só objetivo. Há muito déficit de transportes públicos em Val da Pinta, principalmente na altura das escolas, e há muitas queixas sobre isso. A nível de segurança e socorro, que é uma das minhas especialidades, apostar no policiamento de proximidade e na criação de uma unidade local de proteção civil que trabalhe em apoio com a Comissão Municipal de Proteção Civil. Este ponto é muito importante. Sei que há apoios para isso. Sei que o Cartaz teve a possibilidade de criar esta união local, tinha apoios estatais e nada fizeram. Para terminar, apenas temos um projeto ambicioso e arrojado, que é transformar Val da Pinta na capital dos orégãos. É uma erva aromática muito apreciada na cozinha tradicional portuguesa. Não é só uma erva aromática dos nossos caracóis, porque pode ser feito muita coisa. É arrojado, mas é possível. São pequenas coisas que podem se tornar grandes. Eu lembro-me perfeitamente do início do festival de Caldeirão da Arrascada, do festival de Caracol Pontes, começou tudo a Barquinhas e agora é uma referência nacional. Tudo começa assim. Esta erva é uma erva que temos esse dom, cresce espontaneamente nos campos de Val da Pinta. Basta passar ali na variante 305-2 e ver as barreiras, tudo o que lá está são orégãos. E ver caminhonetas, entre aspas, 3.500 kg e mais, de pessoas de fora virem cá cortar e levar. Isto é uma riqueza nossa. Não temos projetos grandiosos e ambiciosos, frequentemente com custos elevados. Temos sim uma gestão séria e rigorosa nos gastos dos dinheiros públicos, ou seja, nos nossos dinheiros. Todos nós contribuímos, portanto, temos de ter um bocado de respeito quando gastamos esse dinheiro. Citando o ditado popular, isto não é como começa, é como acaba. Viva o Partido Chega! Viva! Viva! E viva! Viva a Conselhia do Partido Chega Cartaz, viva Portugal, disse. Ora, muito obrigado, Sérgio. Agora, para terminarmos a última apresentação da última candidatura, na parte das apresentações, o Tiago Amar, pela Junta de Freguesia de Vila Chamariz.
Ora, boa tarde, companheiros. Chamo-me Tiago Amar, tenho 47 anos e sou pintor da construção civil. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Presidente Frazão pela presença, que só nos orgulha, ao Pedro Pinto, aos meus companheiros de partido e a todos os presentes. Queria deixar aqui um agradecimento especial e muito sentido, e peço desculpa individualizar, mas gostaria de uma salva de palmas para o Miguel Ribeiro, fundador do Partido Chega do Cartaz. Fundador do Partido Chega do Cartaz, com outros companheiros. Andamos nesta luta há 5 anos, não é hoje. Tem sido tempos difíceis, houve tempos que não sabia o nome da minha mãe. Tive de me perguntar qual era o nome, porque depois de lá descobri que era Maria Rodrigues da Conceição, portanto não nos chamavam, nos atiravam coisas em 2020, em 2021, em 2022 e por aí fora. Por isso, como podem perceber, sou um homem do povo e para o povo, pois sei e sinto que a democracia não pode estar ao serviço do silêncio, mas sim da coragem. Sou um conhecedor profundo da realidade e potencial de Vila Xandorique e das nossas gentes, e esta ligação umbilical à minha terra é e será sempre uma das maiores garantias naquilo que está na gênese do Partido Chega. Trabalho, dedicação, trabalho e identidade. Sou licenciado em Antropologia pelo ISCTE e ex-militar, onde servi com muito orgulho o Exército Português durante 10 anos como primeiro sargento. Aceitei este convite do Partido Chega com o mesmo espírito de missão que sempre regeu a minha vida. Trabalho, entrega, disciplina e por amor a Vila Xandorique. Por consequente, apresento-me a estas eleições para contribuir com todos, reafirmo com todos, para o desenvolvimento e identidade da nossa querida e amada Vila Xandorique. Deste modo faz parte das nossas prioridades a segurança da comunidade, instalação de câmaras de videovigilância nas principais artérias da nossa vila, protegendo as pessoas, mas não só, o comércio local, o património urbano, ambiental e cultural, reforçando a tranquilidade de todos e de todos os negócios, inclusive. Uma mobilidade mais segura, iremos instalar mais passadeiras pedonais e melhoria nas zonas de circulação dentro da vila. A construção queremos garantir, ou tentar, pelo menos pode-nos acusar de não conseguir, mas nunca nos acusem de tentar, a construção de uma ciclovia que vá desde o Pavilhão das Festas, que atravessa toda a nossa zona industrial e que se dirige até à Estação de Santana. É muita gente já que começa a trabalhar de Lisboa na nossa zona industrial e que às 6 da manhã não há iluminação, vem no meio da rua, muita gente já se coloca a trotinete e esta é uma das prioridades. Queria agradecer também, fazer aqui uma referência e um agradecimento especial, porque esta foi uma das propostas lançadas para a candidatura na Rádio Tejo e a CDU lembrou-se de fazer um vídeo igual. É que, se repararem, falta lá uma vírgula ou duas. Gostava também de dizer aos jornalistas para fazer essa fiscalização, mas atenção, digam-nos que só nos orgulha e porque temos ideias, temos quadros e temos valores. Em relação ao associativismo, queremos apoiar todas as coletividades, sem exceção, porque são elas que valorizam e têm um papel fundamental na coesão social e territorial das nossas vilas. A construção do recinto desportivo multiusos para futsal, basquete, vôlei e handball, suprindo uma lacuna grave da freguesia, criando mais dinâmica social e desportiva aos nossos jovens. É uma vergonha, repito, é uma vergonha sermos a única freguesia do concelho que não oferece aos seus jovens este espaço. Somos a única freguesia do concelho que há 20 anos não tem um simples ringue desportivo. E com muito orgulho para as outras freguesias, eu estou aqui para defender a minha e somos a maior freguesia do concelho do Cartaz. Acho isto demasiado importante e essa vai ser uma das nossas lutas. Por fim, e mais importante, iremos lançar o projeto A Minha Casa é Vila Xandorique, alargando o centro-dia a um lar com capacidade de 24 horas, por forma a cuidar dos nossos séniores. Aquela geração tão esquecida com o seu suor e lágrimas, por vezes regaram o chão de Vila Xandorique. Sensibilizar e ajudar os arrendatários da nossa terra a alugar as casas, em primeiro lugar, aos habitantes de Vila Xandorique e aos nossos. Connosco irá acontecer, e garanto-vos que irá acontecer, um cheque vale 200 euros para todos os recém-nascidos de Vila Xandorique.
explicar esta medida, que esse cheque vale será apenas um cartão e poderá ser apenas descontado. Já temos alguns acordos com o comércio local, através de produtos de primeira necessidade, como alimentação para os bebés, fraldas e por aí fora. E desde que nenhum dos progenitores receba qualquer apoio ao subsídio estatal. Em termos identitários e toponómicos, a recolocação imediata das placas de identificação geográfica da nossa freguesia, dentro do nosso território, alerto que algumas das quais se encontram a cerca de 1 km, como por exemplo na nossa fronteira com o Cartaxo. Entendemos que a cada metro que tentam retirar do nosso território são formas subversivas de fazer esquecer o nosso sentimento de pertença e, por sua vez, fazer esquecer a memória coletiva de Vila Chã de Aurique. Não passarão connosco. Aproximar o eleitor dos eleitos, uma das nossas grandes apostas. Com pragmatismo e proximidade, queremos dar voz a todos em Vila Chã de Aurique e colocar as pessoas no centro das decisões. Deste modo, assim que ganhar a Junta de Freguesia, irei criar um Conselho Consultivo sénior, jovem, composto por auriquenses dos mais diferentes quadrantes políticos, económicos, sociais ou culturais. Para nós, todos contam, queremos ouvir todos. Estimados auriquenses aqui presentes e todos os companheiros, por nós, por vós, pelos nossos filhos, pelos nossos antepassados, deem-nos uma oportunidade para devolver àquela terra aquilo que já foi, a mais linda, corajosa e identitária de todas as freguesias deste concelho. Seremos a voz incómoda, aquela que jamais se venderá e não terá medo de se... Peço desculpa porque isto cria alguma emoção em certos momentos. Porque esta luta tem sido muito grande e pela primeira vez estamos a conseguir chegar aos órgãos de comunicação social e acho que isto também é demasiado importante e queria também agradecer a presença. Seremos a voz incómoda, aquela que jamais se venderá e a que não terá medo de enfrentar quem quer controlar tudo. Comigo não há abstenções. Assim que tivermos direito a estar na Assembleia Municipal, é sim ou não. E será tudo por Vila Chã e nada contra Vila Chã. Por isso, não se enganem, porque sem a nossa soberania local, jamais algum dia poderemos ter a soberania nacional. Nós somos... Meus caros, para garantirmos a nossa soberania nacional, o combate é casa a casa, rua a rua, terra a terra. Se for preciso café a café, mercearia a mercearia. Temos que falar com as pessoas. Só assim um dia poderemos controlar a nossa soberania. Termino dizendo, e que nunca se esqueçam, que nós somos Vila Chã de Aurique desde 1907. Viva Vila Chã de Aurique, viva o Chega, viva Portugal! Obrigado, Tiago. Agora gostaria de convidar o vice-presidente do partido, Dr. Pedro Frazão, uma grande salva de palmas. Por isto aqui. Vou levantar isto um bocadinho. Meus caros amigos, muito boa tarde a todos. Para mim é um enorme orgulho e uma enorme alegria estar aqui hoje num concelho que ganhou as legislativas no último dia 18 de março. Nós ganhámos as legislativas no Cartaxo. Antes de começar os cumprimentos, eu estava ali, estava em pulgas para dizer isto, porque quando eu disse ao nosso presidente André Ventura que vinha aqui fazer este lançamento desta candidatura vencedora, a primeira coisa que o André disse foi logo: nós ganhámos no Cartaxo. E é verdade, nós ganhámos com 29,9%, 30% dos cartaxenses votaram no Chega. E é por isso que a mim dá um enorme orgulho e uma enorme alegria vir aqui hoje lançar a candidatura de Luísa Ariosa para a próxima Presidente de Câmara do Cartaxo. Não só da Luísa Ariosa, mas também do Miguel, como próximo Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo. E como sem grandes líderes não há grandes segundas linhas,
também o lançamento da candidatura do Sr. próximo Vice-Presidente da Câmara do Cartacho, Luís Albuquerque, um grande nome que vem para o Cartacho, um grande quadro do Partido Chega e que devem todos estar muito contentes de o ter aqui neste município. Tenho que falar também, obviamente, no Luís, no Tiago, no Bernardo, no Dário, no Sérgio, todos estes, permitam-me que vos trate pelo primeiro nome, todos estes fantásticos candidatos a presidentes de junta que demonstraram aqui esta proximidade, este conhecimento e esta retidão de intenções, que é aquilo muito que nos dirige no Chega. Esta retidão de intenções de fazer pelas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. Isto, meus senhores, é a cara do Partido Chega, isto é a alma mater do Partido Chega, isto é a essência do Partido Chega. Obrigado pelas vossas candidaturas, obrigado pela vossa coragem e mesmo, caro Tiago, mesmo que chamem muitos nomes às senhoras nossas mães, às todas as pessoas da nossa família e até a nós próprios, nós estamos aqui para cumprir um desígnio. E esse desígnio que nós temos é um desígnio para Portugal, e esse desígnio para Portugal é materializado numa figura nacional que é o nosso Presidente André Ventura. E portanto eu não posso, depois de me ter dirigido aos candidatos, não posso deixar também de evocar aqui a nossa figura máxima da presidência do partido, o professor doutor André Ventura, porque é ele, graças a ele e só por ele que nós estamos aqui hoje. Se não fosse a fundação do nosso partido pelo professor Dr. André Ventura, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso queria pedir uma grande e enorme salva de palmas para o professor Dr. André Ventura, que deseja... Chega! 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 Ventura! 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 Força! E é por este partido, por este desígnio, por esta genialidade de André Ventura que nós estamos aqui hoje e que fez renascer no coração dos portugueses este sentimento de patriotismo, de amor a Portugal e de voltar a dar Portugal aos portugueses. Para mim foi extraordinário, muito obrigado. Para mim foi extraordinário e foi muito tocante ver aqui nas apresentações de todas as freguesias dos senhores candidatos a presidente de junta a imagem das igrejas de cada junta de freguesia. Certamente, senhores candidatos, não escolheram essas imagens por acaso, porque essas imagens da igreja de cada localidade representam a sede fundacional dos valores que nós representamos. Esses valores cristãos que tantas vezes estão esquecidos e até despreciados, não só pela população, mas principalmente pelas elites ou pelas pseudo-elites governantes do nosso país. São valores que estão expressos e que correspondem à mais basilar nobreza humana. São, por exemplo, os 10 mandamentos. Não matar, ir contra o aborto, ir contra a eutanásia, coisas simples. Não roubar, respeitar a propriedade privada, não ir por essas aventuras ideológicas de que podem ocupar as nossas casas, de que podem vir de outro país e ter direito à nossa propriedade, de que aqueles, os coitadinhos que não têm nada, podem chegar às nossas coisas, subtrair as nossas coisas e podem ter direito a elas só porque não têm nada. Não têm nada porque não trabalharem, trabalhassem, vão trabalhar que já têm direito à nossa propriedade. Não cobiçar a mulher do próximo e, bem dito também, não cobiçar as mulheres do homem da próxima. E isto corresponde ao decálogo, àqueles 10 mandamentos tão simples e que correspondem à nobreza do coração humano. Onde é que estão esses 10 mandamentos hoje na nossa sociedade? Estão gozados, estão desmerecidos, estão votados ao abandono, porque quem dirigiu o país nos últimos 50 anos quis corromper a sociedade, quis corromper a juventude, quis corromper os casais,
Quis corromper as famílias e quis corromper as crianças para poder governar, para poder dividir e para acabar com a soberania nacional. E o Chega, meus amigos, está aqui para dizer que isso vai acabar. Muito obrigado. Queria também dirigir-me aos assuntos que foram aqui trazidos e notei que todos praticamente falaram na imigração. Essa imigração que já está para lá do descontrolo, está numa imigração totalmente exagerada e isso sente-se nas cidades, sente-se nos municípios do nosso território, aqui do distrito de Santarém, como todos sabemos muito bem. Ora, qual é o papel das autarquias neste controlo da imigração descontrolada? É absolutamente fundamental, meus amigos. Uma das razões pelas quais eu tenho a certeza que o Chega vai ganhar eleições autárquicas acima das 3 dezenas de câmaras em todo o país é exatamente o desejo que as populações têm de que as câmaras controlem esta imigração descontrolada. A Luísa Ariosa vai controlar a imigração porque não vai permitir alojamentos ilegais amontoados aos 20 e aos 30 dentro de casas a viverem de forma insalubre e com a conivência das câmaras do PS e das câmaras do PSD. A Luísa Ariosa não vai permitir a imigração descontrolada porque não vai permitir que os subsídios dados pela Câmara do Cartacho e por outras câmaras, mas aqui na Câmara do Cartacho, não sejam dados subsídios de forma desbaratada, sem verificar a residência legal dos munícipes que estão no município. A Luísa vai controlar a imigração descontrolada porque tem a tutela das escolas no município e vai controlar os alunos que lá estão, se estão legais ou se não estão legais no país. E eu tenho a certeza que a Luísa Ariosa, se tiver bolsas de imigrantes ilegais, vai fazer o que todos os presidentes de Câmara vão fazer do Chega pelo país. Vai metê-los numa caminhoneta e vai mandá-los para São Bento, em Lisboa. Metê-los numa caminhoneta e mandá-los para São Bento. Porque se o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro tivesse à porta do seu palacete caminhonetes e caminhonetes cheias de imigrantes ilegais, eu tenho a certeza que ele os mandava de volta para a sua terra. Nós temos que dizer que chega de imigrantes ilegais na nossa terra, chega desta bandalheira, é daqui para fora, não estão cá bem, vão para Lisboa, em Lisboa que resolvam o problema. Outro assunto que foi tratado aqui foi o assunto da agricultura. De facto, o Cartacho tem sido um município ao longo de séculos que tem levado em frente esta bandeira da agricultura e do mundo rural. Eu próprio, desde 2022, quando fui eleito deputado à Assembleia da República, aqui pelo distrito de Santarém, e depois também em 2024, visitei várias vezes o Cartacho, primeiro sendo recebido pelo Presidente da Conselhia, o Miguel Ribeiro, e depois, na última legislatura, já em companhia da então Sra. Deputada Luísa Ariosa. Viemos às festas do vinho, viemos à corrida de touros, fomos visitar os territórios, viemos ver o que se passava aqui. E, de facto, é preciso também, na idilidade do Cartacho, levar esta bandeira em frente porque tem sido muito maltratada. E eu tenho a certeza que a Luísa Ariosa vai criar uma pasta da agricultura para dar a importância de vida a essa motivação aqui no município do Cartacho. E, cara futura Presidente de Câmara, pode ter a certeza que se eu continuar como coordenador da Agricultura e Pescas na Assembleia da República, terá toda, mas toda a minha colaboração para levar o Cartacho a um lugar cimeiro no país na agricultura. Deixem-me dizer-vos mais uma coisa, agora que falei na Comissão de Agricultura e Pescas, deixem-me dar mais uma nota do ponto de vista pessoal, porque eu presenciei todo o trabalho da então deputada Luísa Ariosa na Assembleia da República durante o seu mandato, e ela foi minha deputada com todo o carinho na Comissão de Agricultura e Pescas, em que eu era coordenador. E sendo a Luísa Ariosa de outra área académica, sendo a Luísa Ariosa portadora de uma experiência de vida noutro setor que não o setor primário,
A Luísa Ariosa foi uma deputada incansável na defesa dos valores do mundo rural e da agricultura naquela comissão. Eu sou a primeira testemunha disso. A Luísa Ariosa aprendeu, a Luísa Ariosa estudou, a Luísa Ariosa era até por vezes um pouco insistente no pedido de intervenção, porque estava sempre a pedir-me como coordenador para poder intervir neste assunto, naquele assunto. Queria aprender mais, queria fazer mais, tudo porque tinha o Ribatejo no coração e o Cartaz no coração, e isso é uma das melhores memórias que eu guardo da Luísa. Muito obrigado, Luísa, e eu tenho a certeza que ela vai continuar a fazer um excelente trabalho aqui no Cartaz. Depois dizer que aqui este envio do Dr. André Ventura, da minha pessoa como Vice-Presidente da Direção Nacional, a este evento, e também o envio do Vice-Presidente da Mesa Nacional a este evento, representa aqui no Cartacho o envio das mais altas estruturas do partido, e que isso reconhece a importância central que o Cartacho tem, não só no Ribatejo, mas também no país. Esta candidatura, meus amigos, é uma candidatura vencedora. A responsabilidade é imensa. O trabalho vai ser muito, porque àqueles a quem muito é dado, muito lhes será pedido. Os resultados das últimas legislativas, que eu já referi aqui, dão-vos uma enorme responsabilidade. E é por isso que eu agora termino, não vos quero amassar com um discurso demasiado longo, mas termino com uma mensagem que o nosso Presidente pediu para vos entregar. Pedia aos senhores candidatos que se levantassem, por favor, todos os candidatos e os restantes das listas, todas as pessoas que fossem candidatas em alguma lista, por favor, levantem-se. Muito obrigado. E eu gostava de vos transmitir uma frase que André Ventura me pediu para vos transmitir. Meus amigos, vocês vão ser o André Ventura no Cartaz. Eu gostava que vocês dissessem: eu sou o André Ventura no Cartaz. Eu sou o André Ventura no Cartaz. Muito bem. Vocês são André Ventura no Cartacho, e isso confere-vos uma responsabilidade gigantesca. Nós sabemos que não somos só ofendidos, não somos só atacados pelos militantes e pelos apoiantes da esquerda trauliteira. Nós somos também super escrutinados pelos senhores da comunicação social, e bem, porque é assim que eles deviam fazer o seu trabalho, não só com o Chega, mas com todos os partidos do arco democrático. Mas nós realmente somos super escrutinados. E sempre, meus amigos, que há um de nós que pisa na bola, sempre que há um de nós que tem uma incongruência na sua vida nacional, isso é abertura de jornal nacional. Por isso, senhores candidatos, a vossa responsabilidade é enorme, e os senhores são chamados, talvez, à missão mais responsável, mais laboriosa e mais digna também da vossa vida. É serem candidatos pelo Chega. Os senhores são o André Ventura no Cartaz. Muitos parabéns e também muito obrigado por essa coragem. Ora, muito obrigado, Dr. Pedro Frazão, pelas suas palavras, pelo todo o apoio dado a esta candidatura, a todas as candidaturas, a este Conselho. Eu gostava só de terminar como coordenador autárquico do Partido Chega aqui no Conselho do Cartaz. Para mim é um orgulho enorme ver estas 8 candidaturas compostas por pessoas de coragem, que não tiveram medo de dar a cara por uma causa em que acreditam. Essa mesma causa que nos une, hoje todos aqui, onde integridade, honestidade, família, pátria, trabalho não são meras palavras, mas sim valores pelos quais nos guiamos e pelos quais lutamos.
Muito obrigado a todos pela vossa presença. Agradecia que todos se levantassem para ouvirmos o hino nacional.